Caio Breno da Silva, do canal Terra Oculta, Marcelo Sami e Marcinha Abad, que está começando o nosso programa hoje. Sejam todos muito bem-vindos presencialmente e quem nos ouve pelas ondas positivas da Rádio Remix Exotera. Sejam todos bem-vindos. Marcinha, contigo. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam mais que bem-vindos, são 21 horas e 17 minutos, porque a gente já estava fazendo uma mentalização do que o Caio vai falar. Hoje o Caio vai falar de tudo, um pouco, então se preparem, porque o Hangout de hoje vai ser muito bom. Bom, são exatamente 21 horas e 18 minutos, horário de Brasília para você. A gente tem de volta Caio Breno do canal Terra Oculta aqui na Rádio Remix Exotera. Caio, seja bem-vindo. Boa noite, Caio Breno. Boa noite, Marcelo Summer. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na Rádio Remix Exotera. Boa noite, Marcinha. Bem-vinda. Caio, muito bem-vindo, meu velho. Hoje temos assuntos muito interessantes. Algumas coisas talvez